Então, esse é o dia que fez o Senhor e por isso nós estamos aqui com muita alegria no nosso coração. Eu quero começar dando muito boas-vindas a todas vocês. Vocês são muito queridas, foram muito amadas até chegar esse momento. Houve muito tempo dedicado a vocês até que nós chegássemos hoje, né, 1º de setembro. Então, esse encontro foi gerado no coração de Deus, no coração das irmãs do presbitério, e chegamos até aqui. Então, sejam bem-vindas, se sintam à vontade para abrir o coração, para se relacionar, para conversar na hora certa. Tem irmã ainda de pé lá atrás, viu, amada? Amada que está aí em pé, vamos aquietar o coração agora. Já comemos, já tomamos café, já brincamos no ônibus, agora é a hora de nós observarmos o que Deus tem para falar conosco. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, em nome das esposas de presbíteros que estão aqui, as que não estão, por motivo justo. Nós queremos abençoar a vida de vocês e queremos que esse dia seja um dia de muito relacionamento, de muita comunhão, leve e agradável, né, aos olhos, primeiramente, do nosso papai e depois agradável umas com as outras. Amém? O computador está dormindo, peraí. Eu queria também falar um pouquinho de como esse encontro de um dia surgiu, né? Esse ano seria o encontro, aquele encontro de mulheres maior que a gente faz, né? Que dá em torno de 500 mulheres. É um encontro nacional que a gente abre para as demais localidades, né? Então, nós suspendemos aquele encontro. E um motivo, se não o principal, mas fundamental, foi que houve um conflito de agenda com o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro marcou um encontro de jovens num lugar grande, caro, e eles não tinham como cancelar. Então, o que nós fizemos? Nós cancelamos o encontro que nós íamos ter aqui. Porque algumas mulheres, meninas daqui, estariam lá com certeza, e outras de lá, com certeza, mulheres, estariam aqui conosco. Então, eu mesma vou estar nesse encontro de jovens lá, apesar que eu sou muito jovem, mas eu vou estar lá, nesse encontro lá no Rio de Janeiro. Então, para evitar esse conflito de agenda, nós decidimos não ter o nosso encontro. E também outros motivos, né? Algumas enfermidades que surgiram no meio do caminho e etc. Então, aí o que aconteceu? Aconteceu que foi gerado no coração das irmãs, eu estou falando delas porque eu já peguei, pelas muitas viagens, o bonde meio que andando. Um encontro de um dia, mas ele foi tão bem preparado como se fosse aquele encontro nacional. Em minúcias, em detalhes, em unidade, em comunhão. Vocês já devem ter notado isso a partir do ônibus, né? Então, eu gostaria muito de ter vindo no ônibus, não vi, por escolha, mas eu entendo que a comunhão já foi gerada ali com vocês. Então, vocês já perceberam que existe um tom diferente, existe uma forma diferente, um formato que está acontecendo aqui. O formato de hoje que vocês vão encontrar aqui é um formato bem atual, diferente dos demais já vivenciados por nós. Ele é um formato mais didático e mais dinâmico. Então, hoje vocês vão experimentar um formato bem do nosso mundo atual, bem atual e bem dinâmico e diferente de tudo que nós já vimos acontecer no meio dos nossos encontros e no meio dos encontros de mulheres. Por que eu decidi falar, descortinar a palavra de Deus a respeito do tema comunhão? O nosso tema é comunhão e confiança. Né? Nós precisamos de comunhão e precisamos de confiabilidade umas com as outras. E por que eu decidi fundamentar isso na palavra? É claro que vão haver outros aspectos no decorrer desse dia, mas eu gostaria de me deter à palavra de Deus sobre o tema comunhão, durante essa abertura. Perguntei ao Espírito Santo como introduzir o tema comunhão.
Eu acho que o Espírito Santo, eu vim com Giana no carro e, ao conversar com ela, o Espírito de Deus veio me convencendo de algumas outras coisas no coração. E eu tinha pedido a Deus que não me deixasse deter ao que estava só anotado e escrito, mas que Ele me desse uma clareza do que comunicar e como comunicar. Então, uma coisa que Deus me mostrou ao lidar com as mulheres do presbitério é que todas elas são superiores a mim. E isso não é falácia, isso é verdade. Cada uma delas, no dom que tem, na variedade de formas de agir, elas são superiores, elas fazem coisas, ou têm ideias, ou trabalham áreas que são muito melhores que eu. Uma delas é a própria comunhão. Então, fica aqui também o meu pedido de perdão. Eu penso que, se não sou a mais débil, sou uma das mais débeis na área de comunhão. Eu sou uma pessoa muito focada e sou muito determinada e tento não deixar os alvos caírem, a peteca cair, viajo e estou aqui e ali, mas eu preciso focar na comunhão, já que é um tema fundamental tratado na palavra de Deus, né? Então, assim, Deus me convenceu disso e eu quero deixar já de cara o meu pedido de perdão a todas vocês, porque comunhão, a gente precisa dedicar tempo. E o tempo não tem sido dedicado conforme deveria ser para estabelecer comunhão, né? Até a conversa fora, há bem pouco tempo atrás, eu não tinha esse tempinho de jogar a conversa fora. Porque, na verdade, eu sou tão focada e meu tempo é tão precioso para mim que conversa fora era uma perda de tempo, né? Até que eu fui aprendendo, fui me educando, até hoje eu preciso me educar e aprender com as demais como se relacionar e como ter comunhão. Mas o que me fez, na verdade, não sei, eu não diria preocupar, mas me chamar atenção com veemência a respeito de comunhão é quando eu li o livro de 1 João. Eu, sinceramente, eu vi ali que comunhão não é algo, ele é leve para quem pratica, é leveza para quem pratica, mas é muito firme e tem uma exortação muito severa para aqueles que não praticam. Certamente nós teremos consequências desastrosas quando nós não olhamos a comunhão como Deus vê a comunhão. Então, eu decidi, assim, em Deus, fundamentar um pouco com a palavra. Nós somos curadas pela palavra de Deus. Nós somos saradas pela palavra. E é na palavra que nós devemos estabelecer o nosso nível de comunhão. Nosso tema foi baseado num versículo, 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão umas com as outras, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a comunhão tem promessas, a comunhão tem libertação, a comunhão tem purificação de pecado, a comunhão tem luz. A coisa é mais séria do que a gente lida. A comunhão não é um simples chazinho da tarde, nem um cafezinho, nem um sair juntas e ver um filme, ir ao cinema, ou fazer um lazer, ou ir na praia. A comunhão é mais do que isso. E Deus, através do livro de 1 João, leva a sério o tema comunhão. A cruz traz 2 travessões. Ela traz um sentido horizontal e um sentido vertical. O horizontal aponta para um relacionamento com o nosso próximo. E o sentido vertical, ele aponta para o céu, para cima, demonstrando que também devemos ter um relacionamento com Deus. Então, o vertical e o horizontal têm que caminhar juntos. Não existe comunhão nem relacionamento se a base não for Jesus. Vou repetir. Não existe chazinho, existe cafezinho, existe N coisas, mas comunhão, segundo a palavra, a base tem que ser Jesus. Entre eu e minha irmã, tem que ter Jesus. Se não tiver Jesus, a base é falsa, é uma areia movediça. O livro de 1 João, ele não foi interessado
nem a uma pessoa, nem a uma igreja específica. Essa carta tem um propósito. E um propósito forte é revelar o andar na luz e o andar nas trevas, ou em trevas. E ele vai descrevendo o que é andar na luz. E também vai descrevendo o que é trevas, o que é andar em trevas. E quando eu comecei a ler isso com seriedade, eu tive muito temor. Eu tive que resgatar meu coração em algumas áreas. Eu tive que ver, olha que eu não sou uma pessoa que sento com alguém para falar do outro. Eu não gosto de ouvir comentários perniciosos a respeito de ninguém, de nenhuma irmã, mas mesmo assim eu tive que resgatar o meu coração em vários aspectos. E a palavra tem que ser para nos curar. Ou ela serve para causar o efeito de cura, ou então não faz sentido o que nós vivemos. Eu sei que para muitas de vocês foi um esforço estar aqui. Eu sei que tem gente que ainda está em luto. Eu sei que tem gente que deixou filho para trás. Eu sei que tem gente que deixou marido enfermo. Eu sei que há preços que foram pagos para vocês estarem aqui. Mas nós estamos no encontro com aproximadamente em torno de 350 mulheres aqui. E isso é um milagre. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Eu tinha esquecido de falar isso, mas eu preciso falar. Então, vamos falar o texto de 1 João 1, 5, 7, que diz o seguinte: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, ou umas com as outras, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica, seu Filho nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só isso aqui daria dias e dias de palavra. Porque, primeiro, mostra que se nós andarmos em trevas, não temos comunhão com o Pai. Trevas. Não praticamos a verdade. Praticamos o que se não praticamos a verdade? A mentira. Se nós andarmos à luz, nós temos a comunhão uns com as outras. E o que vai acontecer com nossos pecados? Eles serão purificados. Então, uma chave para a purificação de pecados está na comunhão. É incrível isso. Nem é muito na confissão, que também fala em confissão, mas na comunhão nós somos saradas, nós somos curadas. Pelo corpo somos sarados, pelo relacionamento umas com as outras somos curadas. Se confessarmos os nossos pecados, aí vem a confissão. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Somos purificados de pecado, somos purificados de injustiça através da comunhão. Então, o amor revela quem está na luz e quem está em trevas. É lógico que, se formos considerar o que é amor, aí temos mais alguns dias de retiro pela frente. É incrível como a luz natural, tem o poder de regular nosso ciclo biológico e fazer o nosso corpo produzir os hormônios necessários para nos manter acordados ou nos fazer dormir. E nos traz saúde. As funções do nosso corpo são programadas para acontecer em função das variações de temperatura, da cor e da luz. Seja a luz natural, né, a luz do sol, a clareza do dia, como também a luz artificial. O que é andar na luz? Será que em minutos e segundos nós conseguimos descrever? Mas uma coisa eu sei, que o andar na luz traz purificação de pecados. Quem é que não quer ser purificado dos seus pecados? E pior, é quem acha que já pediu perdão de tudo que não tem pecado para confessar. Aí nós estamos num estado mais doentio ainda. Quando nós pensamos, temos a petulância de pensar que nós não temos pecado. Não temos o que confessar. Nós temos muito o que confessar. Eu tenho muito o que confessar. Eu, aliás, nem confessei 1/1000 de tudo que eu preciso confessar. A confissão também traz, a luz traz confissão de pecados. Nós não podemos andar na luz e acharmos que não temos pecado para confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Traz purificação da injustiça que há em nós. Então, quando nós praticamos algo
algumas coisas de cura estão acontecendo aqui. É assim, praticamos a comunhão e somos curados da injustiça, somos perdoados dos pecados e etc. Também a luz ela traz a ausência do medo. A ausência do medo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo dá a ideia de castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado em amor. Eu me lembro, eu preciso contar rapidamente uma experiência. Há muitos anos atrás, eu viajei com uma irmã e ela me perturbou a viagem inteira. Não é com ela que eu viajei com um grupinho de pessoas. Ela estava com o marido dela, mas ela me perturbou a viagem inteira. E quando chegou no final das contas, quem pecou fui eu. Porque eu entornei o caldo e não dei conta daquilo. E aí, quando eu entornei o caldo, que a coisa ficou séria, eu entornei o caldo, eu tive que pedir perdão, né? Meio injuriada, tive que pedir perdão, tipo assim, ela pronta, eu acabo pecando, eu acabo entornando o caldo e eu ainda tenho que pedir perdão. Pedi perdão, mas eu fiz assim, ó. Tipo assim, pedi perdão, mas essa eu não viajo mais. Essa quero estar longe, né? E aí, passou-se uns dias, uns meses, eu estava lá em Cachoeiro ceando, ia cear. Aí, antes da ceia, o Espírito Santo me falou assim, e a irmã? Eu falei assim, a irmã já está pedindo perdão, não devo nada. Aí, eu falei assim, mas contudo, vou perguntar a Vince. Aí, fui lá no Vince e falei assim, Vince, presta atenção, já pedi perdão, já fiz tudo que eu tinha que fazer, errei, pirei a cabeça, entornei o caldo, e agora? E ele virou para mim e falou assim, a Bíblia, mas eu quero ela lá e eu cá. Ela para lá, no rumo dela, eu cá, porque o dia que eu estiver perto vai entornar de novo. Ele falou assim, a Bíblia, Sâmia, não fala disso. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora o medo. E que nós devemos amar ardentemente os nossos irmãos. Você está amando ardentemente? Então é hora de você se humilhar e pedir perdão. Eu não precisei voltar, irmã, porque era algo do meu coração. Naquela situação, eu já tinha feito o que eu tinha que fazer. Mas é assim que a gente lida com as situações. Ela lá e eu cá, né? Então, vamos lá. Ele traz a ausência do medo, que eu coloquei, o verdadeiro amor lança fora o medo. E as trevas? O andar em trevas é o quê? O andar em trevas reflete ódio ao irmão. E eu quero alertar você, eu não odeio ninguém, né? Essa é a desculpinha. Não é só odiar, é aborrecer, é falar mal, é uma lista de situações que envolve o nosso relacionamento com os irmãos ou com as irmãs. Então, se nós aborrecemos o nosso irmão, não é aborrecer de fazer ele ficar com raiva, não, é aborrecer de desprezar, de fazer ele a menor. Nós temos dívida, nós andamos em trevas. E o pior do que andar em trevas é o que vem depois. Por exemplo, aqui diz que aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. E a Bíblia chama a gente de mentiroso. Nós somos mentirosas quando agimos assim. Porque a gente não guarda os mandamentos. A gente não cuida. Aquele que diz que o conhece a Deus, e não guarda os mandamentos, é mentiroso. E um mandamento claro é a nossa relação uns com os outros, a nossa relação umas com as outras. Os 4 primeiros mandamentos, dos 10, eles são direcionados a Deus. Os outros 6 são direcionados ao nosso próximo. O amor se expressa através dos mandamentos. Os 10 mandamentos, ao invés de ser julgo, é uma carta de amor de Deus para nós. Os mandamentos de Deus não são penosos. Nós devemos guardar os mandamentos do Senhor. O diabo, quem é o pai da mentira? O diabo é o pai da mentira. Os mentirosos não têm parte com a vida eterna. Presta atenção. A coisa vai ficando mais séria, né? Quando nós estamos mentindo a respeito de relacionamento e de comunhão, nós não temos a vida eterna e andamos em trevas. É duro. Ah, Sâmia, mas num dia como hoje eu não queria ouvir isso, mas nós temos que ouvir. Porque isso precisa trazer, não é medo não, é temor. Temor primeiramente ao nosso papai, ao nosso Abba Pai.
E aí vai mais longe. Apocalipse diz, 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O que nós fazemos com isso? O que, amadas, que nós estamos fazendo com isso aqui? Quantas vezes nós denegrimos a imagem do irmão no nosso coração ou da irmã? Sabe que estar com alguém é o maior privilégio? Fica sozinha na cortina de ferro, fica sozinha na China comunista, fica sozinha numa prisão de forma injusta e você vai ver o valor que você dá à relação entre os irmãos, a convivência, o amor genuíno. Então, a trevas também reflete falta de amor. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, ou aborrecer o seu irmão, e esse aborrecer não é só deixá-lo com raiva, é mentiroso. Pois aqueles que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E aí, eu vi na internet uma pessoa ministrando rapidamente, disse assim, Deus não tem cheiro. Deus a gente não pega. Deus a gente não segura. Como é que nós sentimos Deus? Nós sentimos Deus através dos nossos irmãos. E quero ir mais longe. Existe uma matemática de Deus assim. Uma mulher mais Deus é uma mulher sozinha. Uma mulher mais Deus é uma mulher sozinha. Ela está sozinha do mesmo jeito. Ela precisa de ser uma mulher mais Deus e a comunhão umas com as outras. Aí nós somos completas. Então, se a gente não sente o cheiro de Deus, não toca e não pega Deus palpavelmente, então a gente vê Deus através da vida das nossas irmãs. Também reflete cegueira. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. E nele não há nenhum tropeço. Nenhum tropeço. Você quer não encontrar tropeço em você? Ame seu irmão. Mas ame segundo a palavra de Deus. Lembra que entre eu e você tem Jesus, né? Andar nas trevas também reflete assassinato. Nós cometemos assassinato. Deus amado, irmã, está me dizendo que eu sou assassina? É assassina, sim. Quando nós não fazemos o que a palavra diz, ela nos chama de assassinas, de mentirosas. É duro esse discurso? Será que nós devíamos fazer a abertura? Foi me pedido fazer uma abertura com muita leveza. Eu falei, Jesus, como é que eu vou dar conta de ler 1 João e ser tão leve assim? Não posso, amados. Eu não posso baratear a palavra de Deus em favor de qualquer que seja, nem em favor da minha própria vida. Todo aquele que tem ódio a seu irmão é um assassino, diz a palavra. E sabem que os assassinos não têm dentro de si a vida eterna. Então a coisa começa a ficar estreita e feia. E a gente acha que pode estar sozinho e pensar o que quiser do irmão. Não estou nem falando falar. Eu estou dizendo pensar. Eu posso lidar com a Jamila, eu posso pensar o que eu quero. Porque ela não conhece meu pensamento, Rita não sabe o que eu penso. Não, você não pode pensar o que você quer. A gente acha que com o marido a gente pode falar o que quiser, a gente não pode falar. Porque entre eu e meu marido tem Jesus. Entre eu e meus pensamentos tem Jesus. Eu não posso pensar o que eu quero. Eu posso pensar que tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é correto, nisto eu devo ocupar os meus pensamentos. Então, uma incoerência absurda. Uma crente assassina? Uma filha de Deus assassina? Odiar um irmão em Cristo é assassinato no coração. A evidência que passamos da morte para a vida é porque amamos nossos irmãos. A Bíblia fala, estávamos mortos, amamos nossos irmãos e agora foi gerado vida, né? Sabemos que já passamos da morte para a vida, versículo 1 João 3, 14 e 15, porque amamos aos irmãos. Aquele que não ama seu irmão permanece morto. Quem odeia seu irmão é assassino
e nenhum assassino tem a vida eterna habitando nele. O que nós fazemos com isso aqui? Rasgamos essa página da palavra, ignoramos o livro de 1 João, o que nós fazemos? E reflete também a morte. O andar em trevas reflete a morte, a ausência de vida eterna. Poxa, quanta gente está aí declarando que tem vida eterna e está com o coração corrompido em relação ao irmão. Eu tenho problemas na convivência. Não sou muito fácil de convivência, não. Quem lida comigo de perto sabe. Né? Dou minhas espanadas. Não sou muito fácil, não. Eu dependo da graça de Deus, é meu calcanhar de Aquiles. E dependo de receber do corpo da igreja a respeito disso. A comunhão cristã é a base, tem a base em Jesus Cristo. Comunhão cristã significa comunhão por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Você não pode ter comunhão com qualquer coisa ou qualquer situação. O vagalumezinho tem luz própria, porém nós precisamos da luz de Cristo. Nós precisamos de Cristo estar sempre entre nós e nossos irmãos ou nossas irmãs. Amar é uma ação consciente em favor do outro. Amar não é sentir, eu não sinto que eu te amo, ou eu sinto que eu te amo muito. Não está ligado a sentimento. Amar está ligado a um ato de escolha. Odiar também não é um sentimento. Odiar também é um ato de escolha. Amar é um comportamento antes de ser um sentimento. Quem foi no Rio viu isso. Amar é um comportamento e não um sentimento. Então, independente se eu estou sentindo ou não, eu tenho que ter um comportamento de amor. A maior carta que nós temos de amor, e eu não vou lê-la, mas eu vou citá-la. É 1 Coríntios 13. O amor é paciente. O amor quem ama tem paciência. Quem ama tem bondade, é benigno. É uma pessoa fácil de lidar. O amor não arde em ciúmes. Quem ama confia. O oposto de arder em ciúmes é confiar. Competição ridícula é essa que as mulheres têm entre si? Isso é nada. Né? O dia que você perder um ente querido, você vai ver o pó que são essas pequenas coisas. Né? A Bíblia diz que é bom estar na sala do enterro do que na sala de festa, porque na sala do enterro nós vemos o caminho para o qual vai todos os homens e largamos as tolices do nosso coração. O amor não se ufana, ele não se envaidece. O amor não se ensoberbece, ele não é orgulhoso. O amor não se conduz de forma errada, inconvenientemente. Ele não ultrapassa os limites estabelecidos. O amor não procura os seus interesses, porque quem tem o espírito do amor tem a consciência de que todo sucesso, toda honra, toda glória são para o Senhor Jesus. Você tem clareza da sua limitação. Ele não se exaspera, ele não se enfurece e não se ressente do mal. Ele não guarda mágoa dentro de si. Não falemos mal do irmão. Não insultemos a nossa irmã. Não chamemos nossa irmã de tola. Isso tudo a Bíblia tem versículos, né? Tem fundamentação. Não nos iremos contra a nossa irmã. Consideremos a nossa irmã superior a nós mesmas. Não sejamos, portanto, crentes homicidas. Se é que existe crente e homicídio juntos. A gente não pode dizer, não posso perdoar somente a quem me perdoa. Só vou perdoar quem me perdoa. Só vou relacionar com quem se relaciona comigo. Não existe isso. Jesus conviveu no meio dos seus inimigos. E ali ele foi luz. Tenho que amar quem não merece e amar quem me odeia. Agora, eu quero finalizar com um texto da Palavra de Deus que, para mim, é difícil dizer isso, mas talvez seja o mais precioso desses últimos tempos na minha vida. Eu vou ler. Lamentações 3, 21 a 24. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, são infinitas. Renovam-se a cada manhã.
Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Eu quero destacar algo aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidas. Porque as suas misericórdias, elas são infinitas, elas não têm fim. E elas se renovam a cada manhã. Sabe o que significa a palavra misericórdia? Misericórdia no latim significa o seguinte: misere é ter compaixão e cordis é coração. É um coração pelas misérias. Você sabe qual a diferença entre misericórdia e graça? Misericórdia é quando Deus não nos dá o mal que merecemos. E graça é quando Deus nos concede o bem que não merecemos. Os dois são como duas facetas de uma mesma moeda. Eles andam de mãos dadas. É como se Deus amanhecesse o dia, espreguiçasse, né, na nossa forma limitada de imaginar o amanhecer do dia e dissesse: Sânia, hoje eu sei de todas as suas misérias, até aquelas que você não tem a consciência, mas eu tenho clareza de todas as suas misérias. Apesar de suas misérias, eu escolho, amor é uma escolha, eu escolho me relacionar contigo. Apesar dele, esse texto significa isso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se Deus faz isso comigo, o que de mais ou de menos eu posso fazer em relação ao meu irmão? Eu quero me relacionar com cada um de vocês, não focando nas misérias que eu vejo, nas misérias que eu tenho discernimento, mas sabendo que eu tenho que ter um coração, apesar das misérias. Essa foi a maior revelação desses últimos tempos na minha vida. Sabe o que aconteceu comigo? Amém. Sim. A graça é quando Deus nos concede o bem que nós não merecemos. Misericórdia é quando Deus não nos dá o mal que merecemos. Lindo isso, né? Então, assim, que nós possamos entender que a comunhão é muito mais do que um simples bate-papo, que um simples abraço. É nos relacionar com as nossas amadas, apesar das misérias que nós vemos nelas, apesar das misérias que elas veem em mim. Porque Deus renova a sua misericórdia a cada manhã. Vamos trazer à memória, amadas, nesse dia, aquilo que nos traz esperança. As misericórdias do Senhor são infinitas e não têm fim. E elas se renovam a cada manhã. E já foi renovada nessa manhã por cada uma de nós aqui. Para que nós tenhamos capacidade, condição de estarmos nos relacionando em Cristo com as nossas amadas aqui. Deus abençoe, um beijo no coração.